O que que causa de fato hipertrofia, rapaziada? É repetições? É peso? É quantidade de séries? Enfim, a gente vai fazer um react que vocês me mandaram ontem na DM no Instagram, na caixinha, inclusive o Instagram tá aqui embaixo para você me seguir, na caixinha. Vocês pediram nos comentários do vídeo passado para eu dar uma olhada nesse vídeo. Dei uma olhadinha, vou fazer o react com vocês. Gostei do fato do Jorla ter procurado uma autoridade na área para apresentar essa informação para vocês. Só que eu vejo que tem algumas coisinhas aqui que a gente pode acrescentar. Quem sabe até mesmo o Jorlan assista esse vídeo e tenha uma visão um pouquinho diferente do que ele apresentou aqui para vocês. Eu vou tentar, ó Jorlan, se estiver vendo esse vídeo, eu sei que eu sou um Enzo do Ticoteco, mas eu peço que tu olhe. Olha, porra, de repente o moleque sabe o que ele tá falando, de repente eu não sei também. Fica à vontade para fazer o seu ponto aqui embaixo nos comentários. Sei que a galera pesa do seu lado, e até eu, inclusive. Mas eu gostei do fato de você ter procurado uma referência. Vou tentar manter aqui no pianinho, tá certo? Rapaziada, não se esquece, hein? Cupom Samuel lá na Growth. Muito obrigado a você, mano, que apoia os guri colocando o cupom Samuel lá na Growth. Vocês sabem que tem muito golpe onde a galera usa o site da Growth de maneira errada. O link tá aqui embaixo na descrição para você já com o cupom Samuel aplicado. Pô, tamo junto demais. E Hypertrophy Academy, onde eu explico pra você como se você fosse uma criança de 5 anos de idade, mano, a respeito de treino e dieta com base em evidências. Inclusive, muito do que vocês vão aprender agora comigo, eu explico lá pra vocês, pô, tintim por tintim, em ordem cronológica das coisas, entendeu? Com a referência citada logo abaixo pra você baixar e dar uma lida, pra você que quer aprender sobre dieta e treinamento. Tem lá as fichas de treino, porra, coisa pra caralho, velho. Enfim, vambora. Ó, eu vou acelerar o vídeo aqui, então não acelere você na sua casa. Deixa que eu acelero. Ô, filha da... Deixa que eu acelero aqui. 1.5 deve estar bom. Fala aí, galera. Jogatina na Parada mais um dia. Ah, inclusive é para ser um vídeo relativamente complexo, então pode ser que ele se estenda um pouco mais. Bom, bem-vindo ao meu quarto do tênis. Você gosta de tênis? Curtiu o cenário? Comenta aqui embaixo pra mim. Se você também é um sneakerhead aí, louco, que adora gastar o seu dinheiro com tênis e botar na estante, que nem eu. Mas não vem falar de tênis, não. Eu curto. Ó. Será que vocês conseguem ver aqui? Pera aí. Aqui, ó. Tem algum, ó, ali, tem um do Travis, aqui, ali, enfim, eu curto. Eu curto. Enfim, só mostrando aqui porque tá no contexto do vídeo. Não, viu? Me fala de treino. Me fala de hipertrofia. Um negócio bem bacana. Mas eu não vou falar. Eu quero debater com vocês uma coisa que, na verdade, é um vídeo, né? Porque eu sempre tô em casa. Na verdade, quando estou em casa, eu tô não só vendo o vídeo do Brent, do Johnny, do Rony, e do Dória, não sei o quê. Não, eu também tô dando uma estudada. Eu tô pesquisando coisas daqueles que eu acredito que estão passando algo bacana, legal, dentro daquilo que eu tenho uma afinidade de estudar e de assemelhar. E existe um professor, deixa eu colar o nome dele aqui, que eu vejo muito mais os vídeos, e nem sei o nome, cara, pra falar a verdade. É o Fábio, vamos ver aqui, Fábio Sestini, se eu não me engano, deve ser isso, Sestini. Não conheço, mano, não conheço. Sestini, ele é um professor de fisiologia do exercício, um cara top, eu já sigo ele há bastante tempo, mas pelo canal dele, que é o canal Viajando pela Fisiologia, e eu quero fazer um react de um vídeo, até que eu quero dividir com vocês por quê. Porque eu sei que talvez você que está assistindo, que é só um praticante de atividade física, fica naquela assim, na dúvida. Como é que acontece isso? O que é melhor para a hipertrofia? É a repetição, é o peso, é o volume? Como é que fica isso? Então esse vídeo ele fala um pouquinho sobre isso e ele tem uma didática muito tranquila, muito fácil de entender. E eu quero que você entenda. E eu quero compartilhar isso com vocês. Claro que existem outros doutores em fisiologia do exercício, vários mestres por aí. Então eu tenho uma afinidade que eu gosto da linguagem, eu curto a dinâmica, a didática dele. Mas tem um monte. Tem algum da sua preferência? Comenta e bota aqui pra gente fazer, de repente, um outro react legal. Porque eu quero trazer... Vamos fazer uma açãozinha agora, então? Vai que o Jorla conhece o meu canal, rapaziada, porque, querendo ou não, mano, tudo que eu quero é passar informação de qualidade. Faça uma boa, por favor, mano. Não é pra me enaltecer, não. Coloca lá a rapaziada do Gym Talk, vai que ele assiste, eu tô falando sério, mano. Coloca lá a rapaziada que produz conteúdo que você confia science-based de verdade, pra ele dar uma olhada. Vai que ele analisa, vai que ele começa, não só, ele tem a visão dele sobre treinamento, mas vai que ele começa a enxergar um pouco da nossa. Quem sabe você coloca até o meu canal, faz isso pra mim, por favor. Isso, e junto fazer algumas comparações, tá? Mas vamos parar por aqui e vamos pro vídeo, beleza? Se liga só. Aqui na lousa eu tenho 3 modelos de treino na musculação. O modelo A, 3 séries, 10 repetições com 40 quilos. O modelo B, 3 séries com 15 repetições com 35 quilos. E o modelo C, 3 séries, 20 repetições com 30 quilos. A pergunta é a seguinte, qual... 3 séries de 10 repetições, 40 quilos. 15 repetições, 35. 3 séries de 20 repetições com 30 quilos. Tá bom. desses 3 Mas acho que na prática seria uma quantidade bem menor, né? De peso ali, mas tudo bem. modelos é melhor É só pra elucidar. ganhar massa muscular? Se liga só.
Na sua cabeça, o que vem logo rápido? 3 de 10, 3 de 15 e 3 de 20. Pô, 3 de 10... Tá, então antes dele falar. Vamos lá. Volta aqui. A gente tem 3 níveis de resposta aqui. Só olhando pra isso aqui. Samuel, qual que é o melhor para hipertrofia? O treino A, 3 de 10, o treino B, 3 de 15, ou o treino C, 3 de 20? Qual que é o melhor para hipertrofia? A gente tem 3 níveis de resposta. A gente tem o nível noob, a gente tem o nível intermediário, e a gente tem o nível eu sigo o Samuel Meller em todas as redes sociais e assino a Hypertrophy Academy, que é o quê? Nível noob. Eu acho que 3 de 10 é para força, 3 de 15 é para hipertrofia e 3 de 20 é para definição muscular. Esse é o nível noob, você está completamente errado. Tá? A gente tem um nível intermediário, que é Samuel. Independente das repetições que você coloca no seu peso, o que importa é alto nível de tensão mecânica. Tensão mecânica é essa que você vai conseguir, independente da carga selecionada e da repetição, de certa forma. Porque a gente só precisa de proximidade da falha. Contanto que eu tenha proximidade da falha, eu vou induzir a hipertrofia. Se ela vai de fato acontecer, é uma questão metabólica. A hipertrofia a gente não é uma questão crônica, ela não é uma questão aguda, é crônica. Tá? Então, independente do range de repetições, o que eu preciso é a proximidade da falha. Esse é o nível intermediário. Tá? Aí a gente tem o nível, eu sigo o Samuel Meller em todas as redes sociais, que é o nível intermediário, o que ele acabou de falar, mas se eu sustento a minha contração muscular por um tempo muito longo, tipo 15, 20 repetições, eu fico excretando muito lixo metabólico, certo? A gente excreta lá lactato, pela glicólise anaeróbia, a gente excreta lá, não excreta, tá? É o lixo metabólico, só para ficar fácil. Fosfato inorgânico, nossa, esqueci, fugiu o nome, o fosfato inorgânico porque você quebrou a ATP, eu esqueci o nome, a fosforilação, por causa do ATP. Você tem do lado de fora da membrana, você tem íons de potássio que vão atrapalhar a despolarização da célula, vai ficar mais difícil dela despolarizar e de você ter o power stroke, né, que é para você contrair a tua musculatura. Você tem íons de hidrogênio que vão acidificar o meio e atrapalhar a contratilidade muscular. E você tem íons de cálcio que vão induzir dano muscular, junto sim ao popping dos sarcômeros. Tá? Tem gente que tem essa dicotomia, eu gosto de juntar as duas coisas, certo? Para pensar comigo, se as primeiras repetições são completamente inúteis para hipertrofia, completamente inúteis, o que importa são as últimas repetições, a gente chama de 5 repetições efetivas. Por que eu ia escolher um range alto de repetições visando puramente hipertrofia? Sendo que o que eu quero de fato são o suco da hipertrofia, que são aquelas últimas 5. Então por que eu faria 15 a 20 se eu posso fazer 6 a 10? Porque eu faço uma repetição que é meio lixo, algumas repetições, e depois eu já chego direto aonde eu quero, que é a proximidade da falha, são aquelas últimas 5 repetições. Samuel, mas os metabólitos... Metabólito não induz hipertrofia. Já falei pra vocês. E vai ter vídeo sobre isso, na verdade. E dano muscular também não. Então, o nível pro quanto menor a repetição até certo ponto, entre 5 a 10, melhor para hipertrofia. Claro, estou falando de uma maneira aguda, a hipertrofia é muito mais complexo do que isso. Porque eu já chego nas repetições efetivas de maneira mais rápida. E a fadiga periférica, que são todos os componentes que eu acabei de falar para vocês ali, ela vai ser menor. Porque eu já cheguei aonde de fato me interessa, que são as 5 effective reps. Entendeu? E cargas mais baixas e repetições mais altas vão trazer toda uma fadiga tanto central quanto periférica maior. Então vão atrapalhar muito a sua recuperação, tanto na mesma sessão de treino, quanto para as próximas. É uma sobrecarga progressiva menor, uma percepção de esforço maior. Agora, cargas mais elevadas e repetições mais baixas vão trazer infinitamente, isso aí é fisiologia do exercício, esse cara aqui inclusive vai concordar comigo, uma percepção de esforço menor, uma acidose metabólica menor, fadiga periférica menor e fadiga central menor. Então, o que é de fato não tem diferença de maneira aguda, se você for medir, né, num estudo, não vai ter diferença nenhuma entre esses aqui. 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20. Se o tu for medir num estudo, pode até ser que 3 de 20 ali seja melhor, porque é uma medida aguda. Mas agora, e a maneira crônica de ver isso? Enfim, vamos continuar. Qual desses 3 modelos é melhor para ganhar massa muscular? Se liga só. Na sua cabeça, o que vem logo rápido?
3 de 10, 3 de 15 e 3 de 20. Pô, 3 de 10 deve ser pra crescer, 3 de 15 deve ser crescer, secando, e 3 de 20 deve ser definir. Não é? Quem é leigo, assim, totalmente, quando coloca só o número na cabeça, pensa logo assim, não é verdade? Vamos continuar. Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia. Ó, inclusive isso aí, porra, pregava-se até pouquíssimo tempo atrás, tá? 2020, olha, isso aí reinava. E hoje eu vou responder essa pergunta para você. Galerinha, olha que interessante. As pessoas sempre querem encontrar um modelo mágico de treino na musculação para fazer um mecanismo de hipertrofia muito mais acelerado, muito mais rápido. E eu vou dizer com você, sem sombra de dúvidas de errar, não existe um modelo mágico, um modelo fodástico que vai fazer você hipertrofiar horrores. Por quê? Pegou a visão já? Primeira coisa, não tem a pílula mágica. Primeiro você tem que entender o conceito de hipertrofia e todas elas, para aí sim você ver como vai distribuir isso e fazer a montagem de um treinamento ou receber. Então, tipo, não, aquele treino é o... Aí vamos lá, vamos pra pessoas. Por isso que eu falo, eu gosto de estudar também pessoas. O treino do Dorian é o melhor, Dorian 8, Heavy Dutch. Não é o do Dorian. O Dorian não fazia heavy dutch não, hein? É o do Ronnie Coleman, que foi base no Joe Wader, né? Não. É o Jay Cutler, que é uma mistureba, mas é mais voltado pro Joe Wader. O que é o princípio Joe Wader? São princípios de treinamento, super série, drop set, conjugado, biset, pirâmide. Isso tudo foi uma construção Joe Wader. Quando você tá falando do Dorian, você tá falando de Mike Madsen, que é um treino mais duro ali, com volume um pouco mais reduzido, muita carga, volume de repetição baixa. Então, por isso que eu sempre digo, cada um tá defendendo a sua tese. Por isso que eu falo, se sirva da melhor maneira possível. Cara, então, existe um modelo de treinamento melhor, ideal para todo mundo? Olha, pensando em modelo de treinamento, sim. É sobrecarga progressiva. Pronto, acabou. Agora, existem maneiras mais eficientes de atingir a sobrecarga progressiva. Eu te falo aqui agora. Cara, ó, eu vou resumir treinamento para você em 37 segundos. Anota aí. Divisões de treinamento. Upper, lower e full body. Quer um pouquinho mais? Faz uma variação com push-pull legs e brinca entre elas. Beleza? Treina a sua musculatura de 2 a 3 vezes na semana. Um range de séries ali de 6 a no máximo 10 por semana. Muito provavelmente você não vai conseguir passar de 10. Proximidade da falha de 1 até 0 here. Você pode falhar se você quiser. A gente está falando de repetições em reserva. Você vai metrificar a sua progressão de carga semana a semana. Tá? Então você vai anotar a sua progressão de carga. Se alguma coisa estiver errado, você vai ter que mexer em alguma das variáveis. Às vezes você está com exercícios muito semelhantes na mesma sessão, está atrapalhando a sua progressão de carga no exercício. Se alocou volume demais alguma musculatura, pode ser tanto agonista quanto sinergista, você vai ter que tirar para conseguir fazer com que essa sobrecarga seja de fato progressiva em todos os exercícios, em praticamente todas as séries. Você vai se alimentar bonitinho, que é o que eu ensino muito aqui no canal também. E é isso, acabou. 37 segundos aí de como treinar direito. Agora, como as variáveis vão se inserir lá dentro, aí a gente vai mexendo de pessoas a pessoas, né? Entendeu? Porque tudo depende da sobrecarga de trabalho que esse músculo vai levar. Se esse músculo receber maior sobrecarga de trabalho, a sinalização para a síntese proteica e, consequentemente, hipertrofia muscular ao longo das semanas vai ser maior comparado àquele músculo que recebeu uma sobrecarga menor. Então, o que nós aprendemos até hoje? Nós aprendemos o seguinte. Ó, isso aqui é um pouco simplista. Tá? Hipertrofia é um processo muito complexo, crônico. Isso aqui tá indo para um caminho muito arriscado. Calma aí. Quando você faz uma série com mais carga, naturalmente você vai fazer menos repetições. Quando você faz uma tá indo para um caminho totalmente arriscado aqui. série com menos carga, naturalmente você faz menos repetições. Partindo dessa lógica, desde a década de 80, 90, se acreditava assim que a melhor zona de treinamento para hipertrofia era fazer séries por volta de 10, 12 repetições, enquanto que se eu fizesse séries para 15, 20 repetições, eu iria ter menos efeito hipertrófico e mais efeito na endurance muscular. E aí eu quero dizer o seguinte para você, durante muitos anos isso foi verdade, mas hoje a gente sabe que não é bem assim, porque olha como é interessante. O músculo vai receber uma sobrecarga mecânica desse exercício que você vai fazer, beleza? Preste atenção que ele vai falar de sobrecarga mecânica. Preste atenção nesse negócio. Esse ponto é muito importante para você entender o conceito que ele quer colocar aqui para vocês. Pra gente, né? Então olha que interessante. Se eu pensar só pela relação série e repetições, você vai dizer o seguinte, qual foi obrigatoriamente o músculo que recebeu maior sobrecarga mecânica? Se eu pensar em número de séries, nos Pô, tá indo pra um caminho muito arriscado isso aqui, cara. Tá indo pra um caminho errado. 3 treinos foram 3 séries. Se eu pensar no número de repetições, no treino C foi maior repetição. Mas eu não posso olhar apenas o número de séries e repetições para determinar qual é a sobrecarga que o músculo esquelético recebe na musculação. Eu tenho que relacionar séries e repetições com a quilagem que você vai fazer dentro dessa série, dentro dessas repetições. Então, por exemplo, se a gente considerar aqui ó, o treino A, então são 3 séries, 10 movimentos com 40 quilos, beleza? Se a gente multiplicar o número de séries pelo número de repetições pela quilagem, vai dar nestas 3 séries aqui 1.200 quilos, ou seja... Ele tá explicando para vocês o conceito de volume load. Isso aqui... vamos deixar. Um músculo recebeu uma sobrecarga de 1,2 toneladas. No treino B, se eu multiplicar 3 séries vezes 15 repetições vezes 35 quilos, vai dar aqui 1.575 quilos, portanto 1,5 toneladas. E no treino C, se eu multiplicar série pelo número de repetições pela carga, vai dar 1.800 quilos. Então veja, nos 3 exemplos, qual foi o exemplo que o músculo recebeu maior sobrecarga mecânica? Entenderam? Então é o somatório desse todo.
Mas aí, esse é o problema, cara. Quando você pega. Eu não tô falando que esse cara não sabe o que ele está falando. Cadê meu mouse? Não tô falando que esse cara não sabe o que ele tá falando. Não tô falando isso, cara. Mas isso aqui foi extremamente reducionista. Porque quando tu olha para hipertrofia, que são nossa, uma infinidade de processos, algo extremamente complicado de explicar para vocês, e meio que tu resumiu a sobrecarga, tu resumiu ao volume load da série, é pecaminoso, cara, de verdade. Porque o que ele deu a entender aqui que é quanto mais repetições tu conseguir fazer com uma carga mais baixa, menor. Mas e no médio e longo prazo, onde até na mesma sessão tu não vai conseguir progredir carga, justamente porque tu tá induzindo uma fadiga periférica cavalar, você está olhando só pro volume load no final. Volume load por volume load, que se foda, porque se eu sempre ficar com esse pensamento que, pô, então eu vou ter uma quantidade X aqui de volume, o que eu vou progredir são apenas repetições e a carga deixa lá. Por quê? Porque aí a sobrecarga que meu músculo levantou, que foram 1.800 quilos ao invés de 1.200, é muito maior. Logo, a minha hipertrofia vai ser maior também. Não é assim que as coisas acontecem. Não é assim, porque eu vou ter uma dificuldade imensa de progredir sobrecarga ao longo das sessões, que é justamente o que eu preciso. Então isso aqui tá um pouco pecaminoso. Comparado à quilagem, que é o peso, E eu já expliquei para vocês lá atrás sobre fadiga periférica, neste vídeo aqui, inclusive, acabei de explicar no começo dele, o porquê que este range de repetições aqui não é interessante. E no médio e longo prazo ele vai atrasar o teu lado. o dumbbell, os halteres, quilogramas, somado isso, junto, quanto de sobrecarga foi imposto naquela articulação, naquele músculo. Entendeu mais ou menos como é que é? Foi no exemplo C. Então, embora eu faça mais repetições com menos carga, mas a partir do momento que eu relaciono séries, repetições e carga, eu tenho a tonelagem total dessa série específica desse exercício. Mas aí o que adianta eu ter 1.800 quilos se, porra, vamos lá, foram 20 repetições, só 15 de fato foram lixo, 15 não foram nada. É muito melhor eu ter uma tonelagem final do meu treino menor e garantir com que ela seja progressiva ao longo do tempo, do que ter uma tonelagem absurda no final do seu treino de você contar teu volume load deu 20 mil quilos. Mas desses 20 mil quilos, porra, de repente esses 1.200 aqui que de fato foram efetivos, o resto foi lixo. O resto não induziu hipertrofia. O resto foi uma consequência que você teve que levantar para chegar lá, na proximidade da falha. Então, volume load por volume load, foda-se. O que você precisa é de volume load efetivo. Acabei de criar esse termo. Um volume load efetivo com aquela proximidade da falha, que você vai ter naquelas últimas repetições, e você vai garantir com que este volume load no final do seu treino cresça ao longo do treino, ao longo do tempo, porque você está garantindo repetições efetivas e ou carga efetiva também, né? Você está aumentando a sobrecarga do seu treino. Então, só volume load por volume load, foda-se. Específico. Isso é chamado de load. E, portanto, load é número de séries que você faz. Série vezes repetição vezes peso de todos os exercícios do seu treino. Vezes o número de repetições vezes a carga que você levanta. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês no meu Heavy, que é o aplicativo que eu uso para contabilizar isso daí. É que faz pouco tempo que eu tô com o meu. Mas, ó, se vocês forem pegar o meu... Putz, vai estar invertido aí. Ah, não vai. Aqui, ó. Ah, tá invertido, mas deu 5.443 no final de uma sessão aqui. Isso é o volume load. É a carga vezes o peso vezes a repetição, e isso vai dar uma tonelagem final. Pô, Samuel, que bostinha que você é, deu só 5.000 e pouquinhos. O meu dá 20 e poucos mil. Mas qual que é a efetividade de fato? Quão efetivo realmente é esse teu volume load? Ou o quanto disso aí não é só lixo para você chegar onde de fato você deveria, que são aquelas 5 repetições que de fato são efetivas para hipertrofia. Então, o meu ter 5.000 quilos e o seu ter 20 e poucos mil, foda-se, não importa porra nenhuma. O que importa é aquela proximidade da falha, e isso aqui é só uma consequência disso, e que esse volume load vá aumentando ao longo do tempo. Tá? Então, resumir a volume load é sacanagem. Levanta em quilogramas. Portanto, você não tem que olhar só série e número de repetições. Você tem que olhar série, número de repetições, vezes a carga. E o que vale para o músculo esquelético é a sobrecarga total da série que esse músculo recebe. Então não tenha dúvida nenhuma que esse Pô, tu não falar de proximidade da falha em momento nenhum aqui, velho, é brincadeira, mano. modelo de treino aqui, nesses 3 modelos aqui, ele é mais eficiente para a hipertrofia. Você falou que é mais eficiente com todas as palavras, mano. Desenhado. Tem que desenhar de novo? Pô, tá aí você induz um erro fodido na galera. O próprio. Aí eu vou eximir o Jorlan da culpa dele aqui, porque o cara é autoridade na área, o cara é fisiologista, mano. Do exercício. Aí tu. Putz, cara. O professor de fisiologia tá falando. Esquece o Jolan, eu sou aqui aluno, igual você que tá aí.
Então aí eu boto a minha cabeça pra pensar. Sem desmerecer nenhum treino, porque todos são efetivos. Mas eu lembro do Tom Platz, eu lembro do Ronnie Coleman, eu lembro do Brent, do Johnny, que são séries com cargas altíssimas e muita repetição. Mas se tem muita repetição é porque a carga poderia ser maior, mano. E a gente não pode levar em consideração as melhores genéticas da história. Então quando você chega no final com essa conclusão, quem levantou mais peso, quem sofreu mais estresse, quem teve mais estímulo, sabe? Então aquela coisa do tipo, aquele treininho mais basicão. Justamente porque, ó, e nessa mesma lógica a gente sempre consegue advogar contra. Ah, porque a gente tem Tom Platz, melhores pernas da história e não sei o quê. De fato eram pernas muito fodas. Mas ele era engolido pelo Dorian, que fazia completamente o contrário. Então a gente sempre consegue argumentar contra usando esse mesmo argumento de pegar os caras que eram fodas do passado. E é por isso que eles são inválidos. Porque não tem como, mano. Os caras eram muito fodas e ainda por cima potencializavam tudo isso com bola. 4, 6, 8, ele é bom? Ele é. Mas ele não causa tanto choque quanto esse modelo de treino. Isso é uma explicação fisiológica. Não tá saindo da minha boca. Cara, tudo bem, eu entendo. É assim, o Jorla deveria saber porque ele é um profissional da área, tudo bem, deveria. Mas eu vou eximir ele daqui porque, pô, tem um fisiologista do exercício que ele tá se baseando. Ok, não tem problema. Só que o cara tá errado, mano. O cara tá errado. Qual que é o maior choque que você vai dar? Eu não sei qual que é o significado que ele quer de fato dar com a palavra choque, mas o que você quer é recrutamento motor. Então, o recrutamento motor você vai ter com cargas elevadas ou proximidade da falha. O recrutamento motor ele acontece mediante a estresse. Só que eu posso estressar minha musculatura com uma carga baixa e fazer milhares de repetições e só ter lixo, ou eu posso com uma carga elevada, repetições um pouco mais baixas e ter de fato efetividade na série. Então, se esse é o choque, carga elevada e repetição baixa é melhor. Estão vendo aqui. Por isso que eu trouxe esse vídeo, porque como eu já acompanho ele há bastante tempo, ele traz uma lucidez daquilo que eu vejo nos vídeos e eu trago pra minha realidade. Eu falo assim, cara, podia fazer 3 de 10 na extensora. Podia. Movimento perfeito, legal, mas vamos até 20. Por mais que não saia tão perfeito, tão completo, mas eu vou gerar muito mais intensidade do que somente naquelas Eu não vou nem entrar no mérito do que de fato é a intensidade do treinamento, até porque eu tenho um vídeo bem recente sobre isso. 10. Isso é uma conclusão que eu fui tendo ao longo do tempo. Aí quando eu vejo um vídeo desse, eu falo assim, opa, tenho razão. Mas também tenho mais pra trazer, falar sobre série de 6 e tudo, porque isso já vai trabalhando mais força também. Por isso, Força específica, o movimento que você treina, são tipos de treino um pouco diferentes e um é consequência do outro. que tem muitos atletas hoje que são jovens e muito Eu fortes, falei isso sobre o vídeo de periodização de treinamento, se você quiser dar uma olhada. porque trabalham com esse volume muito reduzido de série e repetição. Então você tá trabalhando o quê? Força também, em primeira instância, né? Vamos lá. Do que o modelo B e o modelo C, simplesmente porque o músculo recebeu maior sobrecarga. Por isso que hoje está cheio de estudos comparando o seguinte: 3 séries, 8 repetições com carga X, 3 séries com 30 repetições com uma carga muito baixa, qual hipertrofia mais? E os estudos concluem, na maioria das vezes, a mesma coisa. Ambos os Pô, mas isso foi totalmente contra toda a explicação que você acabou de dar. Não, calma aí. modelos acabam hipertrofiando na mesma proporção. Por quê? Porque embora o número de repetições foi diferente, mas quando eu relaciono tudo isso com a carga, dá um load muito similar. Dando um load muito similar, a sinalização para a síntese proteica também vai ser muito similar. De maneira aguda. E essa é a questão. Hipertrofia é algo muito complexo para a gente reduzir a um dado agudo. De maneira crônica, qual que eu vou conseguir acrescentar mais volume de fato efetivo no meu treinamento? Muito provavelmente cargas elevadas e volume. Meu Deus. Cargas elevadas e repetições um pouquinho mais baixas. Tá bom? Beleza? E aí eu Mas aí ele se contradiz 100%, cara. Ele se contradiz 100% aqui, porque nesses estudos o volume load ele é equalizado pela quantidade de séries e tudo mais. E ele se contradiz 100%, porque ele acabou de falar, porque o volume load dá de maneira muito semelhante, você acabou de provar que não deu. Olha a diferença do maior volume load pro menor, tem 600 quilos de diferença. Tu se contradizeu 100% no final do teu vídeo, mano. venho com outro ponto. Isso tudo depende muito da predisposição do indivíduo. Ou seja, tem cara que é bom de repetição. Vamos explorar esse cara. Eu sou um cara bom de repetição com uma certa carga, mas eu não sou o cara da carga. Se eu colocar um leg com 800, 700 quilos pra eu fazer 6, 4 movimentos, 8 talvez, eu vou me estourar todo. Agora, Que talvez o Jorlan tenha alguma limitação articular e tudo mais, mas isso também pode advir de um treinamento incorreto por muito tempo. se eu colocar 450, eu vou fazer 30. E no caso pensa. incorreto, eu quero dizer, porra, de repente não teve todo aquele cuidado com a sobrecarga no treinamento, a maneira a qual progredia as cargas, todo aquele cuidado, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então, eu vou explorar isso ao máximo. Porque eu tenho uma vantagem, meu corpo, tá? Tô falando do Jolan, minha vantagem mecânica é maior por causa de uma adaptação. Aí entra, se eu tenho alguma dor no joelho, alguma coisa de quadril e etc. E quando você vai desmembrando isso, você vai vendo que é um treino muito mais aplicável a qualquer indivíduo do que bota o peso. Bota o peso, faz 6. Às vezes o cara não consegue nem ter uma conexão. Mas a maioria das pessoas não tem limitações articulares dessa forma, assim.
tão grande como a musculatura. Ele já tem que ter um entendimento muito mais forte. Claro, o conceito de treinamento é outro, né? É uma outra percepção que também é muito boa. Mas quando eu vejo isso, estudando, eu falo assim, cara, tá valendo. Aquelas séries altas. Aí eu entendo Tom Platz, por que a perna foi... Ó, você progredindo treino a treino, cara, faz repetição alta, faz repetição baixa, o que você quiser fazer, o que você tiver vontade, você se divertir fazendo, faça, tá? Eu não tô aqui pra cagar regra. Eu só tô passando a informação pra vocês. O que vocês quiserem fazer com ela, fica à vontade. Eu acabei de falar pra você que, de forma aguda, tu vai ter mais hipertrofia, tu vai ter hipertrofia com repetições altas ou baixas. Agora, qual que faz mais sentido? Baixas. Agora, quer fazer alta? Faz. Tá progredindo treino a treino? Progride. Só que você tá jogando o jogo no modo hard, sendo que você poderia jogar no modo easy e ter o mesmo prêmio no final. daquele jeito. Sempre trabalhou com carga, não é um absurdo, mas é carga e muita repetição. Chegou no final, faz esse montante, olha o nível de estresse. Olha o quanto ele conseguiu de recrutamento, de sinalização e etc. Porque é disso que se trata. Né? A musculação é sobre isso, né? Então pare de pensar em séries e repetições e comece a pensar no load que você vai muito mais longe. Ah, já ia esquecendo, ia terminar o vídeo esquecendo. Bom, enfim, aí já terminamos. Enfim, já terminamos o vídeo aqui, até porque a Maia começou a me atrapalhar. Mas espero que vocês tenham entendido aí um pouco do conceito, um pouco de hipertrofia. Eu tô tentando ensinar vocês pouco a pouco. Já falei sobre dano muscular aqui no canal. Vai sair um vídeo sobre pump essa semana, provavelmente, estresse metabólico. Eu vou falar para vocês o conceito de tensão mecânica. Vocês aprenderam um pouquinho aqui hoje sobre fadiga, entendeu? Pouco a pouco eu vou educando vocês que são minha audiência, até chegar numa aula magna aí sobre como é que a hipertrofia acontece de fato, que é um processo bem complicadinho, tá bom? Então é isso, ó, cupom Samuel na Growth, não se esquece de beber, e Hypertrophy Academy, e tamo junto.